A República de Platão, livro 3. Livro 3. E Sócrates, quanto aos deuses, temos aqui, pois aquilo que, em meu entender, aqueles que hão de honrar as divindades e os pais, e que hão de ter em grande conta a amizade uns dos outros, devem ouvir desde a infância, e aquilo que não devem. Adimanto, e a nossa opinião é correta, segundo o julgo. Sócrates, e, para que, eles serem corajosos? Porventura não lhes devem dizer palavras tais que, os façam com que temam a morte o menos possível. Ou julgas que, jamais será corajoso alguém que albergue em si esse temor? Adimanto, eu não, por Zeus. Sócrates, pois que, quem acreditar no Hades e nos seus terrores, não teme a morte que, em combate, o prefere a derrota e a escravidão. Adimanto, de modo algum. Sócrates, por conseguinte, temos, parece-me, dizer-se vigilância também sobre os que tentam narrar estas fábulas, e de lhes pedir que não caluniem assim de mais a mais, os que respeitam o Hades, mas que antes os louvem, pois as suas histórias não são verídicas nem úteis aos que se destinam ao combate. Adimanto, seguramente que sim. Sócrates, logo, teremos que erradicar, a começar nestes versos, todas as afirmações dessa espécie. Antes queria ser servo da gleba, em casa de um homem pobre, que não tivesse recursos, do que agora ser rei de quantos mortos pereceram e desta. Que aparecesse ante os mortais e imortais a pavorosa mansão bolorenta que os deuses abominam ou... Ah! Então é verdade que existe na mansão do Hades uma alma e uma imagem, que não tem, contudo espírito algum e ainda. Só ele é dado entendimento, os demais são sombras que se agitam ou... A alma se esvaece dos seus membros para a mansão do Hades gemendo a sua sorte, ao deixar a força da juventude ou então, como o fumo, a alma partirá para debaixo da terra. Soltando um pequeno grito tal como os morcegos no recesso de espantosa gruta esvoaçam aos gritos, quando algum cai da fila suspensa da rocha, e se seguram uns aos outros, assim elas partiam juntas, soltando pequenos gritos. Palavras como estas e todas as outras da mesma espécie, pediremos a Homero e aos outros poetas, para que não se irritem se as apagarmos, não que não sejam poéticas e doces de escutar para a maioria, mas, quanto mais poéticas, menos devem ser ouvidas por crianças e por homens que devem ser livres, e temer a escravidão mais do que a morte. Adimanto, absolutamente. 2. Sócrates, portanto, deve-se, ainda, rejeitar todos os nomes terríveis e medonhos relativos a estes lugares, Cocito e Estige, espíritos dos mortos e espectros, e outras designações da mesma espécie que trazem arrepios a quem as escuta. Talvez estejam certas para outros efeitos. Mas nós receamos que os nossos guardiões, devido a tais arrepios, fiquem com febre e amolecidos, mais do que convém. Adimanto, e tem fundamento este receio. Sócrates, por conseguinte, os nomes devem eliminar-se. Adimanto, devem. Sócrates, e devemos ter um modelo contrário a este, em conversas ou em poemas. Adimanto, é evidente que sim. Sócrates, eliminaremos também, por conseguinte, gemidos e lamentos dos homens célebres. Adimanto, forçosamente que sim, assim como no caso anterior. Sócrates, reparas bem, se faremos bem em eliminá-los ou não. Nós afirmamos que o homem honesto não considera terrível a morte de outro homem honesto, de quem é companheiro. Adimanto, afirmamos, efetivamente. Sócrates, logo, não o lamentaria, como se lhe tivesse acontecido uma desgraça. Adimanto, sem dúvida que não. Sócrates, mas diremos também o seguinte, que um homem assim, se basta perfeitamente a si mesmo para viver feliz e que, diferentemente dos outros, precisa muito pouco de outrem. Adimanto, é a verdade. Sócrates, logo, para ele é menos terrível ser privado de um filho, ou de um irmão, ou de riquezas, ou de qualquer bem desta espécie. Adimanto, é menos terrível, seguramente. Sócrates, logo, se lamentará menos,
e suportará com mais doçura uma desgraça destas, quando ela o atingir. Adimanto, com muito mais, sem dúvida. Sócrates, por conseguinte, teremos razão em arrancar as lamentações aos homens célebres e entregá-las às mulheres, e ainda assim só as que não tiverem mérito, e, dentre os homens, aos que forem covardes, a fim de que aqueles que proclamamos estarmos a criar para a guarda do país, não suportem um procedimento semelhante. Adimanto, teremos, sim, afirmou Sócrates. Então pediremos novamente a Homero e aos outros poetas que não apresentem Aquiles, que era filho de uma deusa, ora deitado de lado, ora de costas, ora de cabeça para baixo. Ou então a pôr-se de pé, agitado, para vaguear ao longo da praia do Pélago estéril, nem a erguer com as mãos o pó calcinado e a espalhá-lo pela cabeça, nem a chorar e a lamentar-se tantas vezes em tais termos, como ele o imaginou, nem tampouco Príamo, próximo dos deuses pelo nascimento, a fazer súplicas e a rolar-se na imundície, e a chamar cada um dos guerreiros pelo seu nome. E, mais ainda, lhe pediremos que não represente os deuses, a lamentar-se e a dizer: ai de mim! Desgraçada! Ai! Mãe infeliz do mais valente dos homens! E, se assim falam dos deuses, ao menos que não ousem desfigurar ao maior de todos de tal maneira que diga: ah! É um guerreiro que eu estimo, e que vejo com meus olhos ser perseguido à volta da cidade, e o meu coração geme ai de mim. Que é destino de Sarpedon o mais caro dos homens, ser derrubado por Patroclo, o filho de Meinécio. 3. É que, meu caro Adimanto, se os nossos jovens escutassem a sério tais palavras, e não fizessem troça delas, como indignas dos seres a quem se refere, dificilmente, algum deles, sendo homem apenas, se julgaria indigno de proceder assim e se censuraria caso ocorresse, a ele também, dizer ou fazer alguma coisa deste gênero, mas muitos deles, por qualquer pequeno sofrimento, entoariam sem vergonha nem energia, lamúrias e lamentos. Adimanto, é uma grande verdade o que tu dizes. Sócrates, mas isso não deve ser assim, como acaba de nos demonstrar a argumentação. E temos de acreditar nela, até que alguém nos convença de que há outra melhor. Adimanto, não deve ser, portanto. Sócrates, mas, na verdade, também não devem ser amigos de rir, porquanto, quase sempre que alguém se entrega a um riso violento, tal fato causa-lhe uma mudança também violenta. Adimanto, assim me parece. Sócrates, por conseguinte, não é admissível que se representem homens dignos de consideração sob o efeito do riso, e menos ainda, em se tratando de deuses. Adimanto, pior, seguramente. Sócrates, portanto, não admitiremos aquelas palavras de Homero acerca dos deuses. Um riso inextinguível se ergueu entre os deuses bem-aventurados, ao verem Hefestos afadigar-se pelo palácio afora. Isto não pode admitir-se, segundo a tua argumentação. Adimanto, se queres colocá-la à minha conta. Não podes, de fato, aprovar-se. Sócrates, mas é que, realmente, se deve ter em alto apreço a verdade. Se, de fato, como dissemos há pouco, se na realidade, a mentira é inútil aos deuses, mas útil aos homens sob a forma de remédio, é evidente que tal remédio se deve dar aos médicos, mas os particulares não devem tocar-lhe. Adimanto, é evidente. Sócrates, portanto, se compete a alguém mentir, é aos chefes da cidade, por causa dos inimigos ou dos cidadãos, para benefício da cidade, todas as demais pessoas, não devem utilizar este recurso. Mas, se um particular mentir a tais chefes, diremos que isso é um erro da mesma espécie, mas ainda maior do que se um doente não dissesse a verdade ao médico, ou se um aluno não revelasse ao mestre de ginástica seus sofrimentos físicos, ou se um marinheiro não dissesse a verdade ao piloto sobre o navio e a tripulação, quanto à sua situação e a dos seus companheiros de viagem. Adimanto, é bem verdade. Sócrates, logo, se apanhar alguém a mentir na cidade, daqueles que são artífices, o adivinho, ou médico que cura os males, ou construtor de lanças, castigar-se-á,
a título de introduzir costumes capazes de derrubar e colocar a perder uma cidade, tal como se fosse um navio. Adimanto, se, na verdade, as palavras dele se seguirem as obras. Sócrates, como assim? Então a temperança não será necessária aos nossos jovens. Adimanto, como não há de sê-lo. Sócrates, para a grande massa, os pontos cardeais da temperança não são obedecer aos chefes, e ser senhor de si relativamente aos prazeres da bebida, de Afrodite e da comida. Adimanto, parece-me que sim. Sócrates, por conseguinte, acharemos bem, segundo julgo, palavras como estas que Diomedes profere em Homero. Amigo, cala-te, senta-te, e obedeça às minhas ordens, e o que vem a seguir. Os aqueus avançavam respirando força, mostrando no silêncio temor pelos chefes, e todos os passos da mesma espécie. Adimanto, perfeitamente. Sócrates, sim. E agora esta. O vinho te pesa, tens cara de cão, coração de veado. E o que vem a seguir será belo, se todas as outras rapaziadas que, em prosa ou em verso, os particulares disseram a seus chefes. Adimanto, não terão nada de belo. Sócrates, a meu ver, não são coisas próprias para inclinar os jovens que exalvem a temperança. Mas, não me surpreende que lhe proporcionem qualquer outro prazer. O que te parece? Adimanto, acho que sim. 4. Sócrates, e esta? Por o mais sensato dos homens a dizer que a coisa que lhe parece mais bela no mundo é estar junto de mesas repletas de pão e carnes, e o escansão aurir o vinho dos caracteres, para o vir deitar nas taças. Isto te parece apropriado para que um jovem, ao ouvi-lo, se incline ao domínio de si mesmo. Ou ainda. Mas o mais lamentável é morrer de fome, cumprindo assim o seu destino. Ou que Zeus, enquanto os demais deuses e homens dormiam, estando só ele desperto, se esqueceu de, facilmente, todos os seus desígnios, devido ao desejo amoroso, e que ficou tão aturdido à vista de Hera que nem sequer quis entrar no seu palácio, mas determinou unir-se a ela ali mesmo no chão, declarando que jamais estivera sob o império de tamanho desejo, nem mesmo quando haviam se encontrado pela primeira vez, a ocultas dos pais queridos. Ou que Ares e Afrodite foram aprisionados por Hefestos, por motivos semelhantes. Adimanto, por Zeus que não. Não me parece apropriado. Sócrates, mas, quando são descritos ou executados atos de firmeza, ante todos os perigos, por homens ilustres, isso deve ser visto e ouvido, como quando, batendo no peito, censurou seu coração. Aguenta, coração, que já sofreste bem pior. Adimanto, absolutamente. Sócrates, tampouco se deve consentir que os guerreiros recebam presentes, nem que sejam ambiciosos. Adimanto, de modo nenhum. Sócrates, nem se deve cantar diante deles que os presentes convencem os deuses, convencem os reis veneráveis. Nem se deve louvar Fênix, pedagogo de Aquiles, como se ele estivesse a aconselhá-lo sensatamente, ao dizer a ele que, se recebesse presentes dos aqueus, os defendesse, mas, sem presentes, não renunciasse à sua cólera, nem prezaremos Aquiles nem concordaremos que ele seja tão ambicioso que aceite dádivas de Agamenon, e que entregue um cadáver depois de receber o resgate, sem que de outro modo estivesse disposto a fazê-lo. Adimanto, não é justo louvar tais ações. Sócrates, hesito por consideração a Homero, em dizer que é uma impiedade que tais sentimentos se revelem em Aquiles, e que acreditem assim, nos que o afirmam, e mais ainda quando diz para Apolo: prejudicaste-me, Deus que acertas ao longe, o mais funesto de todos. Bem me vingava eu de ti, se tal poder me fosse dado. E que fosse desobediente ao rio, que era um deus, e estivesse pronto a brigar com ele, e depois, que quisesse ofertar o cabelo consagrado a outro rio, o Esperqueio, ao herói Patroclo, estando este já morto, e o modo como o fez, não deve acreditar-se. E quanto a haver arrastado Heitor à volta do túmulo de Patroclo e ao sacrifício dos prisioneiros na pira, em tudo isso não diremos que falou verdade, nem consentiremos que os homens acreditem que Aquiles,
sendo filho de uma deusa, e de Peleu, que era tão sensato e descendia de Zeus na terceira geração, e tendo sido educado pelo sapientíssimo Quiron, tivesse um espírito tão desordenado, que albergasse no seu íntimo dois males contrários um ao outro, uma grosseira ambição, e, por outro lado, um enorme desprezo pelos deuses e pelos homens. Adimanto, tens razão. Vê Sócrates, portanto, não acreditemos, nem consintamos que se diga que Teseu, filho de Poseidon, e Pirito, filho de Zeus, se entregaram a tão terríveis raptos, nem que qualquer outro filho de Deus e herói ousaria cometer os feitos tremendos e ímpios de que agora os acusam. Pelo contrário, forcemos os poetas a dizer que não cometeram tais atos, ou então que não eram filhos de deuses, mas que, não afirmem as duas coisas de uma só vez, nem tentem convencer os nossos jovens de que os deuses são causadores do mal e de que os heróis não são em nada melhores do que os homens. Tal como dissemos antes, isso é ímpio e falso, pois demonstramos que é impossível que o mal venha dos deuses. Adimanto, como não? Sócrates, além disso, é prejudicial a quem os ouve. Efetivamente, cada um arranjará uma desculpa para sua maldade, na convicção de que assim procedem, e procederam também, os descendentes dos deuses, parentes de Zeus, a quem pertence o altar de Zeus ancestral no Monte Ida, lá nas alturas e que não se extingue neles o sangue divino. Motivo por que se deve colocar um fim a semelhantes histórias, pois assim elas não vão desencadear nos nossos jovens uma propensão para o mal. Adimanto, exatamente. Sócrates, ora, pois que outra espécie de história nos resta ainda para distinguir das que devem, e das que não devem ser narradas. Com efeito, já se disse como se deve falar acerca dos deuses, das divindades, dos heróis e das coisas do Hades. Adimanto, absolutamente. Sócrates, portanto, o que falta seria o que se diz a respeito dos homens. Adimanto, é evidente. Sócrates, mas é impossível, meu amigo, regularmos esse assunto nas presentes circunstâncias. Adimanto, como assim? Sócrates, porque, segundo julgo, diríamos que os poetas e prosadores proferem os maiores absurdos sobre os homens, que muitas pessoas injustas são felizes, e desgraçadas as justas, e que é vantajoso cometer injustiças, se não forem descobertas, que a justiça é um bem nos outros, mas nociva para o próprio. Diríamos a eles que se abstivessem de tais opiniões, e lhe prescreveríamos que cantassem e narrassem o contrário. Não achas? Adimanto, bem sei que é assim. Sócrates, portanto, se concordas com o que digo, concluirei que chegaste a um acordo comigo sobre aquilo que há muito procuramos. Adimanto, está certa a tua suposição. Sócrates, por conseguinte, chegaremos ao acordo quanto ao que se deve dizer acerca dos homens, quando descobrirmos que coisa é a justiça, e se, por natureza, é útil a quem a possui, quer pareça sê-lo ou não. Adimanto, perfeitamente exato. Vi. Sócrates, que quanto às histórias, lhe ponhamos termos. Em seguida a isso, a meu entender, deve-se estudar a questão do estilo, e então, teremos examinado por completo os temas e as formas. Adimanto, mas não compreendo o que estás a dizer. Sócrates, ora, a verdade é que preciso que compreendas. Talvez dessa maneira entendas melhor. Acaso, tudo quanto dizem os prosadores e poetas não é uma narrativa de acontecimentos passados, presentes ou futuros? Adimanto, pois que outra coisa poderia ser? Sócrates, porventura eles não a executam por meio de simples narrativa, através da imitação, ou por meio de ambas? Adimanto, aí está outra afirmação que ainda preciso entender mais claramente. Sócrates, parece que sou um professor ridículo e pouco claro. Por isso, tal como os que não incapazes de expor, vou tentar demonstrar-te o que quero dizer com isto, tomando não o todo, mas a parte. Ora, dizes-me, sabes o começo da Ilíada, quando o poeta diz que Crises implorou a Agamenon que libertasse sua filha, mas este lhe foi hostil, e aquele, uma vez que não alcançou o seu fim, fez uma invocação à divindade contra os aqueus. Adimanto,
Sei, sim. Sócrates, sabes, portanto, que até este ponto da epopeia, e dirigiu súplicas a todos os aqueus, especialmente aos dois Atridas, comandantes dos povos. É o próprio poeta que fala, e não tenta voltar o nosso pensamento para outro lado, como se fosse outra pessoa que dissesse, e não ele. E depois disto, fala como se fosse Crises, e tenta o mais possível fazer-nos supor que não é Homero que fala, mas o sacerdote, que é um ancião. E quase todo o resto da narrativa está feito deste modo, sobre os acontecimentos em Ilion, em Ítaca e as provações em toda a Odisseia. Adimanto, absolutamente. Sócrates, portanto, há de haver narrativa, quer quando se refere aos discursos de ambas as partes, quer quando se trata do intervalo entre eles. Adimanto, como não seria assim? Sócrates, mas, quando ele profere um discurso como se fosse outra pessoa, acaso não diremos que ele semelha ao máximo seu estilo pessoal ao da pessoa cuja fala anunciou? Adimanto, diremos, pois não. Sócrates, ora, tornar-se semelhante a alguém, na voz e na aparência, é imitar aquele com quem queremos nos parecer? Adimanto, sem dúvida. Sócrates, num caso assim, parece-me, este e os outros poetas, fazem a sua narrativa por meio da imitação. Adimanto, absolutamente. Sócrates, se, contudo, o poeta não se ocultasse em ocasião alguma, toda a sua poesia e narrativa seria criada sem a imitação. Mas não digas outra vez que não entendes, vou explicar-te como é que isso aconteceria. Se Homero, depois de ter dito que Crises veio trazer o resgate da filha, na qualidade de suplicante dos aqueus, sobretudo dos reis, em seguida falasse, não como se houvesse se transformado em Crises, mas ainda como Homero, sabes que não se tratava de imitação, mas de simples narração. Seria mais ou menos assim, exprimo-me sem metro porque não sou poeta. O sacerdote chegou e fez votos para que os deuses lhes concedessem conquistar Troia e salvar-se, mas que lhe libertassem a filha mediante resgate, por temor aos deuses. A estas palavras, os outros o respeitaram, e concordaram, porém, Agamenon, enfurecido, ordenou-lhe que se retirasse imediatamente e não voltasse, sob pena de, em nada lhe valerem o cetro e as faixas do deus. Antes de libertar a filha, havia de envelhecer em Argos, junto dele. E mandou-lhe que se retirasse, e não o citasse, a fim de que pudesse regressar a casa salvo. O ancião, ao ouvir estas palavras, teve receio e partiu em silêncio. Ao afastar-se do acampamento, dirigiu muitas preces a Apolo, invocando os atributos do deus, recordando e pedindo retribuição, se jamais, ou construindo templos, ou sacrificando vítimas, lhe tinha feito oferendas do seu agrado. Como retribuição, pedia que os aqueus pagassem as suas lágrimas com os dados do deus. É assim, ó companheiro, que se faz uma narrativa simples sem imitação. Adimanto, compreendo. 7. Sócrates, compreende, portanto, que há, por sua vez, o contrário disto, que é quando se tiram as palavras do poeta no meio das falas e fica só um diálogo. Adimanto, e compreendo, também, que é o que sucede nas tragédias. Sócrates, percebeste muito bem, e creio que já se tornou bem evidente para ti o que antes não pude demonstrar-te, que em poesia e em prosa, há uma espécie que é toda de imitação, como tu dizes que a tragédia e a comédia, outra, de narração, pelo próprio poeta, é, de preferência, nos ditirambos que podes encontrar, e outra ainda constituída por ambas, que se usa na composição da epopeia e de muitos outros gêneros, se tu estás a compreender-me. Adimanto, compreendo que há pouco querias dizer-me. Sócrates, recorda-te ainda do que dissemos antes disso, quando afirmávamos que já tínhamos tratado do tema, mas nos faltava ainda examinar a forma. Adimanto, recordo-me, sim. Sócrates, ora, o que eu dizia era, ser necessário decidir se consentiríamos que os poetas compusessem narrativas imitativas, ou que imitassem umas coisas e outras não, e quais de cada espécie, ou se não haviam de imitar nada. Adimanto,
Já adivinho que queres examinar se havemos ou não de receber na cidade a tragédia e a comédia. Sócrates, talvez até ainda mais do que isso. Ainda não sei ao certo, mas por onde a razão como uma brisa nos levar, é por aí que devemos ir. Adimanto, dizes bem. Sócrates, pois considera, ó Adimanto, o seguinte, se os guardiões devem ser imitadores ou não. O resultado que dissemos anteriormente que cada um só exerce bem uma profissão, e não muitas, mas, se tentasse exercer muitas, falharia em alcançar qualquer reputação? Adimanto, como deixaria de ser assim? Sócrates, e não é válido o mesmo raciocínio para a imitação, de que a mesma pessoa não é capaz de imitar muitas coisas tão bem como uma só? Adimanto, claro que não. Sócrates, logo, dificilmente exercerá ao mesmo tempo uma das profissões de importância e imitará muitas coisas e será imitador, uma vez que nem sequer as mesmas pessoas imitam bem ao mesmo tempo duas artes miméticas que parecem próximas uma da outra, a comédia e a tragédia. Ou não chamaste há pouco a ambas de imitações? Adimanto, chamei, sim. E dizes a verdade, as mesmas pessoas não são capazes disso. Sócrates, tampouco se podem ser ao mesmo tempo, aedo e ator. Adimanto, é a verdade. Sócrates, nem sequer os atores são os mesmos nas comédias e nas tragédias. Ora, tudo isso são imitações, ou não? Adimanto, são imitações. Sócrates, parece-me, Adimanto, que a natureza humana está fragmentada em partes ainda menores, de modo que é incapaz de imitar bem muitas coisas ou de executar bem aquelas mesmas de que as imitações são cópia. Adimanto, absolutamente. 8. Sócrates, portanto, se observamos o primeiro argumento, de que os nossos guardiões, isentos de todos os outros ofícios, devem ser os artífices muito escrupulosos da liberdade do Estado, e de nada mais se devem ocupar que não diga respeito a isso, não hão de fazer ou imitar qualquer outra coisa. Se imitarem, que imitem o que lhes convém desde a infância, coragem, sensatez, pureza, liberdade, e todas as qualidades dessa espécie. Mas não devem praticar a baixeza, nem serem capazes de imitá-la, nem nenhum dos outros vícios, a fim de que, partindo da imitação, passem ao gozo da realidade. Ou não te apercebeste de que as imitações, caso se persevere nelas desde a infância, se transformam em hábito e natureza para o corpo, a voz e inteligência? Transformam-se muito. Sócrates, logo, não ordenaremos a um daqueles de quem queremos ocupar-nos e que é preciso que se tornem homens superiores, que, sendo homens, imitem uma mulher, nova ou velha, ou a injuriar o marido, ou a criticar os deuses, ou a gabar-se por se supor feliz, ou dominada pela desgraça, pelo desgosto e pelos gemidos, muito menos quando está doente, ou apaixonada, ou com as dores da maternidade. Adimanto, absolutamente. Sócrates, nem que imitem escravas e escravos procedendo como tais. Adimanto, nem isso. Sócrates, parece-me que, nem homens perversos e covardes, que fazem o contrário do que há pouco dissemos, que falam mal e troçam uns dos outros e dizem coisas vergonhosas, tanto quando estão embriagados como sóbrios, e toda espécie de erros que tais pessoas cometem, em palavras e em ações, contra si mesmas e contra os outros, entendo ainda que não devem habituar-se a assemelharem-se aos loucos e aos maus, homens ou mulheres, mas não fazer nada nem imitar nada que seja deles. Adimanto, é assim mesmo. Sócrates, pois bem, deverão eles imitar os ferreiros ou quaisquer outros artífices, os remadores das trirremes ou os seus capitães, ou qualquer outra coisa referente a estas profissões. Adimanto, e como poderia ser isso, se nem sequer lhes é lícito se aplicarem a qualquer destes ofícios? Sócrates, e o relinchar dos cavalos, o mugir dos touros, o murmúrio dos rios, o bramer do mar, os trovões, e todos os ruídos dessa espécie, acaso deverão imitá-los? Adimanto, mas é que lhes foi proibido estarem loucos ou imitar a loucura. Sócrates, ora, pois, se eu percebo o que dizes,
Há uma maneira de falar e de narrar pela qual se exprime o verdadeiro homem de bem, quando é oportunidade de fazê-lo, e outra maneira distinta desta, a qual está ligado e na qual se exprime o homem nascido e criado ao invés daquele. Adimanto, quais são essas maneiras? Sócrates, o homem que julga o moderado, quando na sua narrativa, chegar a ocasião de contar um dito ou feito de uma pessoa de bem, quererá exprimir-se como se fosse o próprio, e não se envergonhará dessa imitação, sobretudo ao reproduzir atos de firmeza e bom senso do homem de bem, e irá querê-lo em menos coisas e em menor grau, quando essa pessoa tiver tergiversado, devido à doença ou à paixão, ou mesmo à embriaguez ou qualquer outro acidente. Quando, porém, se tratar de algum exemplo indigno dele, não irá querer copiá-lo afanosamente quem lhe é inferior, a não ser ao de leve, quando ele tiver praticado algum ato honesto, e mesmo assim, se sentirá envergonhado, ao mesmo tempo por não ter prática de imitar seres dessa espécie e por se aborrecer por se modelar e se formar sobre um tipo de gente que lhe é inferior, desprezando no seu espírito, a não ser como entretenimento. É natural. 9. Sócrates, portanto, se servirá de uma forma de exposição no gênero da que nós abordamos há pouco, a propósito das epopeias de Homero, e o seu estilo participará de ambos os processos, a imitação e as outras formas de narração, mas, num discurso extenso, pouco lugar haverá para a imitação. Não está certo o que eu digo? Adimanto, está, e muito, pelo que respeita à necessidade desse tipo de orador. Sócrates, logo, o orador que não for dessa espécie, quanto maior for a sua mediocridade, mais imitará tudo e não considerará coisa alguma indigna de si, a ponto de tentar imitar tudo com grande aplicação e perante numeroso auditório, mesmo até o que dizíamos em momentos, trovões, o ruído do vento, da saraiva, dos eixos e roldanas, trombetas, flautas e seringas, e os sons de todos os instrumentos e ainda os ruídos dos cães, das ovelhas e das aves. Todo o discurso deste homem será feito por meio de imitação, com vozes e gestos, e conterá pouca narração. Adimanto, também isso é forçoso que seja assim. Sócrates, são estas as duas espécies de narração que eu dizia. Adimanto, sim, efetivamente. Sócrates, por conseguinte, destas duas, uma experimenta pequenas alterações, e desde que se dê à narração harmonia e ritmo convenientes, é fácil ao orador manter essa correção e harmonia única, pois pequenas são as mudanças, e também um ritmo igualmente aproximado. Adimanto, é exatamente assim. Sócrates, e agora quanto a outra espécie? Não precisa do oposto, de todas as harmonias, de todos os ritmos, se quer exprimir-se convenientemente devido ao fato de comportar todas as formas de variações. Adimanto, forçosamente que sim. Sócrates, mas todos os poetas e aqueles que querem contar alguma coisa não vão dar a uma ou outra destas formas de expressão, ou a uma mistura das duas. Adimanto, é forçoso. Sócrates, então, que havemos de fazer? Havemos de receber na cidade todas estas formas, ou uma e outra, e dentre as duas, as formas puras ou a mistura. Adimanto, se prevalecer minha opinião, receberemos a forma sem mistura, que imita o homem de bem. Sócrates, mas na verdade, ó Adimanto, também a forma mista tem o seu encanto, e é muito mais aprazível para crianças e preceptores e para a multidão em geral, ao contrário da que tu preferes. Adimanto, de fato, é mais aprazível. Sócrates, no entanto, talvez tu digas, que ela não se adapta ao nosso governo, porquanto, não existe entre nós homem duplo e nem múltiplo, uma vez que, cada um executa uma só tarefa. Efetivamente, não se adapta. Sócrates, não é por esse motivo que só numa cidade assim encontraremos um sapateiro que é sapateiro, e não piloto, além da arte de talhar calçado, e um lavrador, lavrador e não juiz, além da agricultura, e um guerreiro, guerreiro, e não comerciante, além da arte militar, e assim por diante. Adimanto, de fato. Sócrates, se chegasse à nossa cidade um homem aparentemente capaz, devido à sua arte,
de tomar todas as formas e imitar todas as coisas, ansioso por se exibir juntamente com seus poemas, nos prostraríamos diante dele, como de um ser sagrado, maravilhoso, encantador, mas lhe diríamos que em nossa cidade não há homens dessa espécie, nem sequer é lícito que existam, e o mandaríamos embora para outra cidade, depois de termos derramado mirra sobre sua cabeça, e de os o termos coroado com grinaldas. Mas, para nós, ficaríamos com um poeta e um narrador de histórias mais austero e menos aprazível, tendo em conta a sua utilidade, a fim de que ele imite para nós a fala do homem de bem e se exprima segundo aqueles modelos que de início regulamos, quando tentávamos educar os militares. Adimanto, era assim mesmo que faríamos se estivesse no nosso poder. Sócrates, ora, agora, meu amigo, estamos em risco de ter completado em absoluto o que se refere a discursos e histórias na arte das musas, o que se deve como se deve dizer. Adimanto também me parece. Sócrates, depois disto, não nos falta tratar do caráter do canto e da melodia. Adimanto, é evidente que sim. Sócrates, mas não é verdade que toda a gente descobriria logo o que devemos declarar sobre a maneira como hão de ser, se quisermos estar de acordo com o que dissemos anteriormente. Glauco sorriu-se e disse, eu por mim, Sócrates, corro o risco de estar excluído desse toda a gente, porque de momento, não sou capaz de conjecturar o que devemos dizer, suspeito, contudo. Sócrates, mas, sem dúvida, que és capaz de dizer que a melodia se compõe de 3 elementos, as palavras, a harmonia e o ritmo. Glauco, pelo menos isso, eu sou. Sócrates, e pelo que diz respeito às palavras, sem dúvida que não difere nada do discurso não cantado, quanto a deverem ser expressas segundo os modelos que há pouco referimos, e da mesma maneira. Glauco, é exato. Sócrates, e certamente a harmonia e o ritmo devem acompanhar as palavras. Glauco, como não? Sócrates, contudo, afirmamos que não queríamos lamentos e gemidos nos discursos. Glauco, pois não. Sócrates, quais são, então, as harmonias lamentosas? Dizes-me, já que tu és músico. Glauco, são a mixolídia, a sintonolídia e outras tantas. Sócrates, portanto, essas são as que se devem excluir, visto que são inúteis para as mulheres, que convém que sejam honestas, para já não falar dos homens. Glauco, absolutamente. Sócrates, mas, na verdade, nada convém menos aos guardiões do que a embriaguez, a moleza e a preguiça. Glauco, como não? Sócrates, quais são, pois, dentre as harmonias, as molezas e as dos banquetes? Glauco, há umas variedades da Jonia e da Lídia, a que chamam efeminadas. Sócrates, e essas, tu poderás utilizá-las na formação de guerreiros, meu amigo? Glauco, de modo algum. Mas te arriscas a que fiquem apenas a Dória e a Frígia. Sócrates, não entendo de harmonias. Mas deixa-nos ficar aquela que for capaz de imitar convenientemente a voz e as inflexões de um homem valente na guerra e em toda ação violenta, ainda que seja mal sucedido e caminhe para os ferimentos ou para a morte ou incorra em qualquer outra desgraça, e em todas estas circunstâncias se defenda da sorte com ordem e com energia. E, deixa-nos, ainda, outra para aquele que se encontre em atos pacíficos, não violentos, mas voluntários, que usa do rogo e da persuasão, ou por meio da prece aos deuses, ou pelos seus ensinamentos e admoestações aos homens, ou pelo contrário, se submete aos outros quando o pedem, o ensinam ou o persuadem, e tendo assim procedido a seu gosto sem sobranceria, se comporta com bom senso e moderação em todas estas circunstâncias, satisfeito com o que lhe sucede. Estas 2 harmonias, a violenta e a voluntária, que imitarão admiravelmente as vozes de homens bem e mal-sucedidos, sensatos e corajosos, essas, deixam-as ficar. Glauco, mas, não me estás a pedir que deixe ficar, senão, as que agora mesmo enumerei. Sócrates, portanto, não precisaremos para os nossos cantos e melodias de instrumentos com muitas cordas e com muitas harmonias.
Glauco, não me parece. Sócrates, logo, não teremos de sustentar artífices para fabricarem harpas, trígonos, e toda espécie de instrumentos de muitas cordas e de muitas harmonias. Glauco, acho que não. Sócrates, e então? Os fabricantes de flautas e os flautistas, tu recebes na cidade? Ou não é este o instrumento que emite mais sons? E os próprios instrumentos de muitas harmonias, não se dá o caso de serem imitações da flauta. Glauco, é evidente. Sócrates, resta-te a lira e a cítara para se utilizarem na cidade, e nos campos, por sua vez, os pastores terão a seringe. Glauco, como indica o nosso raciocínio. Sócrates, certamente, meu amigo, que não fazemos nada de novo, ao preferirmos Apolo e os instrumentos de Apolo a Márcias e aos seus instrumentos. Glauco, não, por Zeus, não julgo tal. Sócrates, mas, sem nos darmos conta disso, purificamos de novo a cidade que há pouco dizíamos estar efeminada. Glauco, e fomos bem sensatos nisso. 11. Sócrates, vamos lá então purificar o resto. A seguir as harmonias, devemos tratar dos ritmos, não os procurar variados, nem pés de toda a espécie, mas observar quais são os correspondentes a uma vida ordenada e corajosa. Depois de distingui-los, devem forçar-se os pés e a melodia a seguirem as palavras, e não o contrário. Quais seriam esses ritmos? Pertence-te explicá-lo, como fizeste as harmonias. Glauco, mas, por Zeus, não sei que hei de dizer. Que existem 3 espécies dessas, tal como há 4 tons, a partir das quais se entretecem todas as harmonias, é coisa que poderei afirmar, por tê-la observado, mas que espécie de vida imita cada um, não sei dizê-lo. Sócrates, sobre esse assunto pediremos conselho a Damon, sobre os pés adequados à baixeza, à insolência, à loucura e aos outros defeitos, e os ritmos que devem deixar-se aos seus contrários. Tenho ideia, mas não muito clara, de lhe ter ouvido chamar a qualquer coisa enópio composto, dáctico e heroico, mas não sei como os distribuía, igualando a Arce e a Tese, de maneira a acabar numa breve e uma longa. E, segundo julgo, chamava um iambo e a outro troqueu, e atribuía-lhes longas e breves. E em certos destes metros, parece-me que não censurava ou louvava menos os tempos destes pés, do que os ritmos em si. Mas como já havia dito estas questões, as reservemos para Damon. Para deslindá-las, não seria pequena discussão, não achas? Glauco, por Zeus que não seria. Sócrates, mas, ao menos isto, tu podes decidir já, que a beleza e a fealdade de forma dependem do bom ou do mau ritmo. Glauco, como não? Sócrates, mas, na verdade, o bom e o mau ritmo seguem, imitando-o, aquele, o estilo bom, este, o inverso. Do mesmo modo sucede com a boa e a má harmonia, se o ritmo e a harmonia se adaptam à palavra, como há pouco se disse, e não a palavra a esses. Glauco, realmente, são eles que devem adaptar-se às palavras. Sócrates, mas o modo de expressão e a palavra não dependem do caráter da alma. Glauco, como não? Sócrates, e da expressão, tudo mais? Glauco, sim. Sócrates, logo, a boa qualidade do discurso, da harmonia, da graça e do ritmo depende da qualidade do caráter, não daquele aqui, sendo debilidade de espírito, chamamos familiarmente ingenuidade, mas da inteligência que verdadeiramente modela o caráter na bondade e na beleza. Glauco, exatamente. Sócrates, portanto, não devem os jovens procurar por toda parte estas qualidades, se quer executar o que lhes incumbe? Glauco, devem procurá-las, sim. Sócrates, mas também a pintura está cheia delas, bem como todas as artes dessa espécie. Cheia, está a arte de tecelagem, de bordar, de construir casas, e o fabrico dos demais objetos. Em todas estas coisas há, com efeito, beleza ou fealdade. E a fealdade, a arritmia, a desarmonia, são irmãs da linguagem perversa e do mau caráter, ao passo que, as qualidades opostas são irmãs imitações do inverso,
que é o caráter sensato e bom. Glauco, absolutamente. 12. Sócrates, mas então só aos poetas é que devemos vigiar e forçá-los a introduzirem nos seus versos a imagem do caráter bom, ou então a não poetarem entre nós. Ou devemos vigiar também os outros artistas e impedi-los de introduzir na sua obra o vício, a licença, a baixeza, o indecoro, quer na pintura de seres vivos, quer nos edifícios, quer em qualquer outra obra de arte. E, se não forem capazes disso, não deverão ser proibidos de exercer o seu mistério entre nós, a fim de que os nossos guardiões, criados no meio das imagens do mal, como no meio de ervas daninhas, colhendo e pastando aos poucos, todos os dias, porções de muitas delas, inadvertidamente não venham acumular um grande mal na sua alma. Devemos, no entanto, buscar aqueles dentre os artistas, cuja boa natureza, habilitou a seguir os vestígios da natureza do belo e do perfeito, a fim de que os jovens, tal como os habitantes de um lugar saudável, tirem proveito de tudo, de onde quer que algo lhes impressione os olhos ou os ouvidos, procedente de obras belas, como uma brisa salutar de regiões sadias, que logo desde a infância, insensivelmente, os tenha levado a imitar, a apreciar e a estar de harmonia com a razão formosa. Glauco, seria essa, de longe, a melhor educação. Sócrates, não é, então, por este motivo, ó Glauco, que a educação pela música é capital, porque o ritmo e a harmonia penetram mais fundo na alma e afetam-na mais fortemente, trazendo consigo a perfeição e tornando aquela perfeita, se tiver sido educado. E quando não, o contrário. E porque aquele que foi educado nela, como devia, sentiria mais agudamente as omissões e imperfeições no trabalho ou na conformação natural, e suportando-as mal, e com razão, honraria as coisas belas, e, acolhendo-as com júbilo em sua alma, com elas se alimentaria e se tornaria um homem perfeito, ao passo que as coisas feias, com razão as censuraria e odiaria desde a infância, antes de ser capaz de raciocinar, e quando chegasse a idade da razão, haveria de saudá-la e reconhecê-la pela sua afinidade com ela, sobretudo, por ter sido assim educado. Glauco, a mim, parece-me que é por razões dessas que se deve fazer a educação pela música. Sócrates, como quando, aprendemos as letras e só achávamos que as sabíamos o suficiente quando os caracteres, apesar de poucos, não nos passavam despercebidos em todas as composições em que entravam, e fossem elas grandes ou pequenas, não as desprezávamos, como se não devessem ser notadas, mas em todo o lado nos esforçávamos por as distinguirmos, na convicção de que não deixaríamos de ser analfabetos antes de atingir essa fase. Glauco, é a verdade. Sócrates, portanto, não reconheceríamos as imagens das letras se nos aparecessem refletidas na água ou em espelhos, antes de as conhecermos, pois pertencem à mesma arte e ao mesmo estudo. Glauco, absolutamente. Sócrates, ora, pois, pelos deuses. Digo do mesmo modo que, não seremos músicos, nem nós mesmos, nem aqueles que nos propusemos educar para serem guardiões, antes de conhecermos as formas da temperança, da coragem, da generosidade, da grandeza de alma e de quantas qualidades forem irmãs destas, e por sua vez os vícios que lhes são contrários, onde quer que andem, e de sentirmos a sua presença onde elas se encontram, elas e as respectivas imagens, sem as desprezarmos nas pequenas ou nas grandes coisas, pois acreditaremos que pertencem à mesma arte e ao mesmo estilo. Glauco, é muito necessário que seja assim. Sócrates, logo, quem fizer convergir boas disposições intimamente na sua alma, que no seu aspecto externo, condigam e se harmonizem com aquelas, por participarem do mesmo modelo, tal pessoa será a mais bela visão para quem puder contemplá-la. Glauco, a mais bela, sem dúvida. Sócrates, ora, o mais belo é o mais desejável. Glauco, como não? Sócrates, eis, porque o músico se encantaria o mais possível com homens dessa espécie, e se fosse privado de harmonia, não se encantaria. Glauco, não, se pelo menos, for a alma que deixe algo a desejar, se, em todo caso, for o corpo, se manterá até ser capaz de lhe ter afeição.
Sócrates, compreendo que tens ou já sentiste um amor desses e estou de acordo contigo. Mas dizes-me uma coisa, pode haver relações entre a temperança e o prazer excessivo? Glauco, como poderia? Se este não excita menos o espírito que a dor. Sócrates, e com as outras virtudes? Glauco, de modo algum. Sócrates, como assim? E com a insolência e a licença? Glauco, acima de tudo. Sócrates, sabes de alguns prazeres maiores e mais penetrantes que os afrodisíacos? Glauco, não sei nem que seja a maior fúria. Sócrates, porém, o amor verdadeiro, por sua natureza ama com moderação e harmonia a ordem e a beleza. Glauco, absolutamente. Sócrates, logo, nada de furioso ou de aparentado com a libertinagem deve aproximar-se do amor verdadeiro. Glauco, não se deve aproximar. Sócrates, nem deve, por conseguinte, aproximar-se aquele prazer, nem deve ter relação alguma com ele o amante e a criança que amam e são amados como se deve. Glauco, por Zeus, que não deve aproximar-se, ó Sócrates. Sócrates, assim, pois, ao que parece, estabelece como lei na cidade que vamos construir que o amante pode beijar o jovem, estar com ele, tocar-lhe, como a um filho, tendo em vista as suas belas, e se for por meio da persuasão, mas em tudo mais o seu convívio com o objeto do seu interesse deve ser tal que, nunca pensem dele que as suas relações vão mais longe que isso, caso contrário, incorrerá na censura de ignorante e grosseiro. Glauco, é isso. Sócrates, não te parece também que, a nossa discussão acerca da música está terminada? Acabou onde devia. Pois a música deve acabar no amor do belo. Glauco, concordo. 13. Sócrates, depois da música é na ginástica que se devem educar os jovens. Glauco, sem dúvida. Sócrates, devem, pois, ser educados nela cuidadosamente desde crianças e pela vida afora. Será mais ou menos assim, segundo penso. Examiná-lo tu também. A mim não me parece ser o corpo, por perfeito que o seja, que, pela sua excelência, torne a alma boa, mas, pelo contrário, a alma boa, pela sua excelência, permite ao corpo ser o melhor possível. Que te parece? Glauco, o mesmo que a ti. Sócrates, logo, se, depois de termos tratado suficientemente do espírito, lhe entregarmos o cuidado de retificar o corpo, explicando-lhe só quais são os modelos, para não nos alongarmos, faríamos bem? Glauco, absolutamente. Sócrates, nós dissemos que eles devem abster-se de embriaguez. Pois a ninguém é menos lícito do que a um guardião estar embriagado e não saber em que lugar da terra se encontra. Glauco, seria ridículo, efetivamente, que um guardião precisasse de outro. Sócrates, e agora quanto à alimentação? Porque estes homens são atletas da maior das lutas. Ou não? Glauco, são. Sócrates, então o passádio destes profissionais seria conveniente para eles. Glauco, talvez. Sócrates, mas ele é um tanto ou quanto sonolento e precário para a saúde. Ou não vês que passam a vida a dormir e que, se afastam um bocado da dieta prescrita, esses atletas adoecem muito gravemente? Glauco, vejo, sim. Sócrates, é preciso uma dieta mais apurada para os nossos atletas guerreiros, que têm de estar sempre vigilantes, como cães, e porque precisam ver e ouvir com toda a acuidade, e apesar de experimentarem nas suas campanhas muitas mudanças de líquidos e de alimentação, soleira e intempéries, não deve ser de saúde vacilante. Glauco, assim me parece. Sócrates, ora, pois a melhor ginástica não seria a irmã da música simples de que tratamos pouco antes. Glauco, que queres dizer? Sócrates, que a ginástica conveniente é simples, e acima de tudo a dos guerreiros. Glauco, de que maneira? Sócrates, também isso se poderia aprender com Homero. Pois sabes que em campanha, durante os festins dos heróis, não os trata a peixe, apesar de estarem à beira-mar, nas margens do Helesponto, nem a carne cozida,
mas só a carne assada, que é o mais fácil de preparar para os soldados. Na verdade, em toda parte é mais fácil fazer, por assim dizer, o serviço com o fogo, do que carregar com as panelas. Glauco, absolutamente. Sócrates, tampouco. Homero fez alguma vez referência a condimentos, segundo julgo. Os outros atletas sabem isso bem, que um corpo que queira estar em forma tem de se abster de tudo isso. Glauco, é com razão que os sabem e se abstêm. Sócrates, tu não honrarás amigo, ao que parece, a mesa de Siracusa e a variedade de pratos siciliana, uma vez que te parecem certos estes princípios. Glauco, julgo que não. Sócrates, censurarás, portanto, que homens que querem estar em boa forma tenham por amigas as jovens de Corinto. Glauco, absolutamente. Sócrates, e também o celebrado gozo da doçaria ática. Glauco, é forçoso. Sócrates, e se comparássemos, julgo eu, toda esta qualidade de alimentação e dieta com a melopeia e o canto composto de toda a espécie de harmonias e de ritmos, era uma comparação bem feita. Glauco, como não? Sócrates, por conseguinte, acolá, a variedade produz a licença, e aqui, a doença, ao passo que, a simplicidade na música gera temperança na alma e a ginástica, a saúde no corpo. Glauco, é assim mesmo. Sócrates, mas se a libertinagem e as doenças se multiplicarem na cidade, porventura não abrirão numerosos tribunais e enfermarias, e as chicanas e a medicina não serão veneradas, quando muitos homens livres se aplicarem energicamente a elas. Glauco, como não havia de ser assim. 14. Sócrates, e acaso se arranjará a prova maior do vício e da educação vergonhosa numa cidade do que serem necessários médicos e juízes eminentes, não só para pessoas de pouca monta e os artífices, mas também para os que se dão ares de terem sido criados em grande estadão? Ou não julgas uma vergonha e um grande sinal de falta de educação ser forçado a recorrer a uma justiça importada de outrem, como se eles fossem amos e juízes, por falta de justiça própria? Glauco, é a vergonha das vergonhas. Sócrates, mas não te parece, prossegui, que a vergonha ainda será maior do que esta, se uma pessoa não só passar a maior parte da vida nos tribunais, como réu ou como acusador, mas ainda, pela sua grosseria, for levada a gabar-se precisamente de sua habilidade para cometer injustiças, e capaz de arquitetar todas as partidas, de escapar por todas as saídas e de se dobrar como uma cana para não apanhar o castigo, e isso por amor de coisas mesquinhas e insignificantes, ignorando até que ponto é mais belo e melhor modelar a sua vida, de maneira a dispensar em absoluto, um juiz sonolento. Glauco, pois, é que essa vergonha ainda é maior do que a anterior. Sócrates, porém, precisar da medicina sem ser para curar ferimentos ou qualquer daquelas enfermidades que ocorrem com as estações, mas quando devido à indolência ou à dieta que descrevemos, nos enchemos de humores e de ventosidades, como se fôssemos um pântano, e obrigamos os elegantes filhos de Asclépios a dar a estas doenças o nome de flatulências e de catarros, isso não te parece uma vergonha? Glauco, parece, e grande. Realmente, esses nomes de doenças são novos e estranhos. Sócrates, são tais que não existiam, segundo julgo, no tempo de Asclépios. Calculo que assim seja, porque os filhos dele, em Troia, não censuraram a mulher que deu a beber a Eurípilo ferido vinho de Pranos, polvilhado com muita farinha de cevada e queijo ralado, produtos que parecem causar inflamação, nem verberaram Patroclo pelo tratamento. Glauco, e, contudo, era uma estranha beberagem para quem se encontrava em tal estado. Sócrates, não era, se pensares que os Asclepíades não exerciam a medicina que agora se pratica, que acompanha a doença passo a passo, antes de Heródico. Heródico, que era mestre de ginástica, tornou-se enfermeiro, e, misturando o exercício básico com a medicina, atormentou-se primeiro e acima de tudo a si mesmo, e depois a muitos outros. Glauco, como assim? Sócrates, dilatando a sua própria morte, acompanhando passo a passo a sua doença,
que era mortal, sem ser, ao que me parece, capaz de se curar, atravessou a vida a tratar-se, sem se ocupar de mais nada, estafando-se a ver que não se desviasse da dieta habitual, custando-lhe morrer, devido ao seu saber, até que atingiu a velhice. Glauco, assim alcançou um belo prêmio da sua arte. Sócrates, aquele que lhe competia, por não perceber que não foi por ignorância, nem por inexperiência desta forma de medicina, que Asclépios não a revelou aos seus descendentes, mas por saber que em todas as cidades bem governadas incumbe a cada um uma tarefa, que é forçoso realizar, e a ninguém é dado vagar para passar a vida doente, a tratar-se. O ridículo desta situação, o sentimos nos artífices, mas não o sentimos nos ricos e nos que aparentam ser felizes. Glauco, como? 15. Sócrates, um carpinteiro, quando está doente, espera do médico que lhe dê para beber um remédio que o faça vomitar a causa da doença, ou que o liberte, purgando ou usando de cautérios ou praticando uma incisão. Mas, se alguém lhe prescrever uma dieta de longo prazo, colocando-lhe um barrete na cabeça e o mais que se segue, em breve lhe diz que não tem vagar para estar doente, nem lhe serve de nada viver assim, com espírito entregue a doenças, descurando o trabalho que tem na frente. E depois disso, manda embora um médico desses. Pois queres, apenas, entrar na tua dieta normal, e ficar são, vivendo para o teu trabalho. E, se o corpo não é capaz de resistir, a morte liberta-o das dificuldades. Glauco, é realmente essa terapêutica que parece servir a um homem assim. Sócrates, acaso, porque tinha uma ocupação que, se não exercesse, não lhe valia a pena viver. Glauco, é evidente. Sócrates, ao passo que, quem é rico, como dizíamos, não tem nenhuma ocupação premente dessa espécie, de que possa ser forçado a abster-se, sem que a vida se lhe torne impossível. Glauco, é o que se diz. Sócrates, nunca ouviste o dito de Focílides, de que quando se tem com que viver, se deve praticar a virtude. Glauco, e antes disso também, entendo eu. Sócrates, não vamos contender com ele sobre este ponto. Mas vamos ser os nossos próprios mestres nessa matéria, se o rico deve ter esta preocupação, e se, no caso de não a ter, a vida se lhe torna impossível, ou se a mania de cultivar as doenças é um entrave para uma pessoa se concentrar no ofício de carpinteiro e nas demais artes, mas não o impede de seguir a sentença de Focílides. Glauco, sim, por Zeus. E talvez de tudo o que mais o impede é esse excessivo cuidado com o corpo, que ultrapassa o regime físico saudável. De fato, é inconveniente na administração da casa, em campanha e nos cargos políticos sedentários. Sócrates, mas o pior de tudo, é que dificulta toda a espécie de estudo, de pensamento ou de reflexão interior, pois é sempre suspeita e acusada de provocar fadiga cerebral e vertigens, de tal modo que, onde quer que se pratique e se ponha à prova a virtude, surge este entrave, porquanto faz com que se julgue sempre que se está doente e que nunca cessem as queixas sobre o estado físico. Glauco, é natural. Sócrates, por conseguinte, afirmaremos que, Asclépios também sabia isto, e que, para os que gozam de saúde física, graças à sua natureza e à sua dieta, tem qualquer doença localizada, para os que têm essa constituição, ensinou a medicina, que expulsa as suas enfermidades por meio de remédios e incisões, lhes prescrevendo a dieta que estão habituados, a fim de não prejudicarem os negócios políticos. Quanto aos corpos todos minados pela doença, não tentou, sujeitando-os a um tratamento paulatino de infusões e purgas para tornar a vida desses homens longa e dolorosa, nem que gerassem filhos semelhantes a eles, como é natural, mas aquele que é incapaz de viver no círculo de ação que lhe foi adstrito, entendia que não se devia aplicar terapêutica, uma vez que nada lucrava com isso, nem ele, nem o Estado. Glauco, o Asclépios de que falas é um político. Sócrates, é evidente. E os filhos, porque ele era assim, não vês como em Troia se mostraram valentes no combate e praticavam a medicina, como digo. Ou não te lembras do que eles fizeram a Menelau,
quando, do ferimento que Pândaro lhe fez ao atingi-lo. Chuparam o sangue, espalhando por cima mesinhas calmantes. E não lhe prescreveram o que havia de beber ou de comer depois, como não o haviam feito a Eurípilo, entendendo que os remédios eram suficientes para curar homens que, antes de serem feridos, eram saudáveis e de regime moderado, embora se desse o caso de naquele momento terem tomado a poção, ao passo que, para os enfermiços e libertinos por natureza, entendiam que não lhes aproveitava viver, nem para eles nem para os outros, e que não valia a pena para eles existir a arte de curar, nem tratá-los, ainda que fossem mais ricos do que Midas. Glauco, fases dos filhos de Asclépios, pessoas muito sutis. XVI Sócrates, é assim que deve ser embora, não acreditem em nós os trágicos e Píndaro, que dizem que Asclépios era um filho de Apolo, que se deixou persuadir pelo ouro a curar um homem rico que estava já para morrer, motivo por que foi fulminado. Quanto a nós, de acordo com o que afirmamos anteriormente, não acreditamos em ambas as coisas. Se era filho de um deus, não pretendia lucros sórdidos; se pretendia lucros sórdidos, não era filho de um deus. Glauco, isso está muito certo. Mas que dizes acerca deste ponto, ó Sócrates? Porventura, não é preciso que tenhamos bons médicos na cidade. E eles serão em tanto maior números, quantas mais pessoas sãs e doentes tiverem tratado, e da mesma maneira serão os juízes que tiverem convivido com a maior variedade de naturezas. Sócrates, certamente que sim, se forem bons. Mas, tu sabes quais são os que eu tenho nessa conta? Glauco, se o disseres. Sócrates, vou tentar. Mas incluíste no mesmo argumento questões que não são similares. Glauco, como? Sócrates, os médicos atingiriam o cume da perícia, se, começando desde crianças a aprender a sua arte, tivessem contato com o maior número possível de corpos, e dos piores, e se eles mesmos sofressem de todas as enfermidades e não gozassem, devido à sua compleição, de perfeita saúde. Efetivamente, julgo que o corpo não se trata por meio do corpo, pois não seria possível que eles fossem ou se tornassem doentes, mas o corpo por meio da alma, a qual, se já estiver ou ficar doente, não é possível tratar com êxito seja do que for. Glauco, exato. Sócrates, porém o juiz, meu amigo, governa a alma por meio da alma, a qual não convém desde nova ser criada no convívio com as almas perversas, nem ter percorrido todas as injustiças, cometendo-as ela mesma, de modo a poder conjecturar com precisão, pelo seu próprio exemplo, os crimes dos outros, tal como avaliava das doenças pelo seu corpo. Deve antes ser inexperiente e estar intacta dos maus costumes da juventude, se quer tornar-se perfeita, para julgar corretamente o que é justo. Por esse motivo é que as pessoas de bem, quando jovens, se mostram simples e fáceis de ludibriar pelos injustos, por não terem em si, modelos com sentimentos iguais aos dos perversos. Glauco, sem dúvida, é isso que muitas vezes tem de sofrer. Sócrates, por isso, o bom juiz não deve ser novo, mas idoso, tendo aprendido tarde o que é a injustiça, tendo-se apercebido dela sem a ter alojado na sua própria alma, mas tendo observado como coisa alheia nos outros, durante muito tempo, para que, servindo-se do saber e não da experiência própria, compreenda o mal que ela é. Glauco, em juiz assim parece-me que será o mais nobre de todos. Sócrates, e também o bom juiz por quem perguntas. Porquanto, é bom quem tiver uma alma boa. Mas aquele habilidoso e desconfiado, que cometeu muitas injustiças e se tem na conta de pessoa cheia de aptidões e sábia, quando convive com seus pares, revela sua extrema astúcia, examinando à distância os modelos que existem nele mesmo. Porém, quando se aproxima de homens bons e já mais velhos, parece tolo, desconfiado, fora de propósito e desconhecedor do que seja um caráter são, por não terem-se um modelo respectivo. Mas, como se encontra mais vezes com os maus do que com os bons, parece mais sábio do que ignorante, aos seus olhos e aos dos outros. Glauco, é tudo verdade. 17. Sócrates, não é, portanto, este o juiz bom e sábio que temos de procurar,
mas o anterior. Efetivamente, o vício não poderá jamais conhecer-se a virtude, ao passo que com o tempo, a virtude, se as qualidades naturais forem aperfeiçoadas pela educação, atingirá o conhecimento científico de si mesma e do vício. Tal será o sábio, em meu entender, mas não o perverso. Glauco, também assim entendo. Sócrates, portanto, estabelecerás na cidade médicos e juízes da espécie que dissemos, que hão de tratar, dentre os cidadãos, os que forem bem constituídos de corpo e de alma, deixarão morrer os que fisicamente não estiverem nessas condições e mandarão matar os que forem mal conformados e incuráveis espiritualmente. Glauco, parece-me, que é o melhor, quer para os próprios pacientes, quer para a cidade. Sócrates, no entanto, é evidente que os jovens se precatarão da necessidade de justiça, se cultivarem aquela música simples, da qual dissemos que gerava moderação. Glauco, sem dúvida. Sócrates, porventura, se o músico exercitar a ginástica seguindo no mesmo rasto, não alcançará o mesmo resultado, a ponto de não precisar da medicina para nada, a não ser em caso de força maior? Glauco, parece-me que sim. Sócrates, nos seus exercícios físicos e nos seus trabalhos terá em atenção e quererá despertar a coragem natural, esforçando-se mais por obtê-la do que por aumentar a força, e não regulará a sua alimentação e os esforços em vista do vigor, como os outros atletas. Glauco, exatamente. Sócrates, ora, pois, Glauco, aqueles mesmos que assentaram na educação pela música e pela ginástica, não o fizeram pela razão que alguns supõem, de tratar o corpo por meio de uma, e a alma de outra. Glauco, mas por quê? Sócrates, é provável que ambas tenham sido estabelecidas, sobretudo, em atenção à alma. Glauco, como assim? Sócrates, não reparaste na disposição de espírito que adquirem os que passam a vida a fazer ginástica, sem contato algum com a música? Ou dos que adquirem a disposição contrária? Glauco, a que estás a referir-te? Sócrates, a grosseria e dureza por um lado, e a moleza e doçura por outro. Glauco, é isso mesmo. Os que praticam exclusivamente a ginástica acabam por ficarem mais grosseiros do que convém, e os que se dedicam apenas à música tornam-se mais moles do que lhes ficaria bem. Sócrates, e, contudo, o que há de corajoso na sua natureza é que poderá dar lugar à grosseria, e se fosse bem cultivado, daria coragem, mas, demasiado tenso, origina dureza e irascibilidade, como é natural. Glauco, assim me parece. Sócrates, pois então, a doçura não é atributo de um natural dado à filosofia. Mas, se ela frouxa, torna-o mais mole do que convém, se é bem dirigida, ficará doce e ordenado. Glauco, é isso. Sócrates, ora, nós afirmamos que os guardiões precisam ter ambas estas naturezas. Glauco, precisam, de fato. Então é necessário conciliá-las uma com a outra. Glauco, como não seria? Sócrates, e dessa harmonia, não resulta uma alma moderada e corajosa? Glauco, absolutamente. Sócrates, e, da desarmonia, uma covarde e grosseira? Glauco, muito. 18. Sócrates, portanto, se uma pessoa permitir à música que o encante com os seus sons e que lhe derrame na alma, através dos ouvidos, como de um funil, as harmonias doces, moles e lamentosas a que há pouco nos referíamos, e se passar a vida inteira a trautear canções de coração jubiloso, uma pessoa assim, antes de qualquer coisa, se tinha alguma irascibilidade, amoleceu como quem amolece o ferro, e de inútil e duro, o torna proveitoso. Porém, se perseverou nessa atitude, e não a deixar, mas ficar fascinado, em breve, funde e se dissolve, até aniquilar o seu espírito e ser arrancado da alma por excisão, como um nervo, fazendo dele um amolecido lanceiro. Glauco, absolutamente. Sócrates, e se ele, desde o início recebeu da natureza uma alma sem coragem, em breve se darão estes fatos. Se, porém, tiver uma alma que seja impetuosa, enfraqueça, torna o seu espírito maleável,
e pronto a exaltar-se e apaziguar-se de novo por qualquer ninharia. De corajoso que era, tornou-se irritável, colérico e cheio de mau humor. Glauco, exatamente. Sócrates, e agora, se ele praticar a ginástica em grande escala e se banquetear à larga, sem tocar sequer na música e na filosofia? Primeiro que tudo, como passa bem do seu físico, não se encherá de sobrancelha e dor e não se tornará mais corajoso do que era. Glauco, absolutamente. Sócrates, pois então, visto que nada mais faz, nem convive com a musa, ainda que existisse dentro da sua alma qualquer desejo de aprender, uma vez que, não tomo gosto a ciência alguma, nem a investigação, nem participe em nenhuma discussão ou em qualquer outro exercício da música, torna-se débil, surdo e cego, em vista de não ser despertado, nem acalentado, nem purificado no acervo das suas sensações. Glauco, é isso. Sócrates, uma pessoa assim torna-se um inimigo da razão e das musas, e já não se serve de palavras para persuadir, leva a cabo todas as suas empresas pela violência e pela rudeza, como um animal selvagem, e vive na ignorância e na inaptidão, sem ritmo nem graciosidade. Glauco, é exatamente assim. Sócrates, para estas duas faces da alma, a corajosa e a filosófica, ao que me parece, eu diria que a divindade concedeu aos homens duas artes, a música e a ginástica, não para a alma e o corpo, a não ser marginalmente, mas para aquelas faces, a fim de que se harmonizem uma com a outra, repesando-se ou afrouxando até onde lhes convier. Glauco, também me parece. Sócrates, por conseguinte, aquele que melhor caldear a ginástica com a música e as aplicar à alma na melhor medida, de um homem assim diríamos com toda a razão que seria o mais consumado músico e harmonista, muito mais do que o que afina as cordas umas pelas outras. Glauco, com toda a razão, ó Sócrates. Sócrates, não é de um governante assim, ó Glauco, que a nossa cidade sempre precisará, se queremos salvar a nossa administração. Glauco, precisará seguramente, e o mais hábil que possa ser. 19. Sócrates, quanto aos tipos de ensino e de educação, seriam estes. Para que serviria especificar o que diz respeito às suas danças, caçadas com ou sem matilha, competições gínicas e líricas? É suficientemente claro que estas prescrições devem seguir as outras e já não será difícil encontrá-las. Glauco, talvez não seja difícil. Sócrates, suponhamos. E depois disto, que temos nós de delimitar? Quais, porventura, dentre estes, hão de governar e quais serão governados? Glauco, sem dúvida. Sócrates, não é evidente que os governantes têm de serem os mais velhos e os governados os mais novos? Glauco, é. Sócrates, e que, dentre esses, serão os melhores? Glauco, também. Sócrates, mas os melhores dentre os lavradores não são os mais aptos para o seu ofício? Glauco, são. Sócrates, ora, se eles devem ser os melhores dentre os guardiões, não são os mais aptos para guardar a cidade? Glauco, são. Sócrates, portanto, não é necessário, para este efeito, que possuam inteligência, autoridade e sentimentos patrióticos. Glauco, é. Sócrates, certamente, uma pessoa que se preocupe, acima de tudo, com aquilo que porventura amar. Glauco, forçosamente. Sócrates, com certeza, que ame, sobretudo, aquilo que julga vantajoso a si e aos seus interesses, e que, quando corre bem, entende que também lhe traz prosperidade, senão, será o contrário. Glauco, é isso. Sócrates, portanto, há que escolher, dentre os outros guardiões, homens tais que, depois de os examinarmos, nos pareçam, durante toda a vida, executar com todo o empenho aquilo que, em seu entender, será útil à cidade, e o que o não for não aceite, de modo algum, fazê-lo. Glauco, são esses os que convém. Parece-me, por conseguinte, que é preciso observá-los em todas as idades, a ver se mantêm firmes nesta doutrina, e se,
levados pela impostura ou pela violência, não se esquecem dela e abandonam a opinião de que devem fazer o que há de melhor para a cidade. Glauco, que abandono é esse de que falas? Sócrates, em meu entender, uma opinião sai do espírito voluntária ou involuntariamente, voluntariamente, a que é falsa, quando a pessoa se desiludiu, involuntariamente, toda a que for verdadeira. Glauco, o que se refere a que sai voluntariamente, entendo, mas quanto a que sai involuntariamente, preciso aprender. Sócrates, pois então, não achas também que os homens se privam dos bens involuntariamente e dos males voluntariamente? Ou ser iludido sobre a verdade não é um mal e estar na verdade um bem? Ou não te parece que é estar na verdade ter opiniões certas? Glauco, dizes bem, e parece-me que é contra a vontade que se é privado da opinião verdadeira. Sócrates, e não é pelo roubo, pela impostura ou pela violência que isso lhes sucede. Glauco, agora não percebo nada. Sócrates, estou quase a falar à maneira dos poetas trágicos. Chamo roubados aos que foram dissuadidos ou se esqueceram, porque a uns os arrebata o tempo, a outros a razão, sem que se apercebam disso. E agora, já percebes? Glauco, já. Sócrates, além disso, digo que sofreram violência aqueles a quem qualquer desgosto ou sofrimento fez mudar de opinião. Glauco, também compreendo e falas acertadamente. Sócrates, quanto às vítimas de impostura, também dirás, segundo eu creio, que são aqueles que mudaram de opinião, ou fascinados pelo prazer ou atemorizados por qualquer receio. Glauco, parece-me, realmente, que impostura tudo quanto nos ilude. 20. Sócrates, pois bem, como eu dizia, há momentos que se devem procurar os guardiões mais esforçados da doutrina que vigora entre eles, de que é seu dever fazer aquilo que em cada ocasião pensarem que é melhor fazer em interesse da cidade. Deve-se, pois, vigiá-los logo desde a infância, propondo-lhes empreendimentos em que mais facilmente poderiam esquecer-se de tal doutrina e deixar-se iludir, de maneira a poder-se escolher quem dela se lembra e quem é difícil de ludibriar e excluir quem não é. Não é assim? Glauco, é. Sócrates, devem, além disso, serem-lhes impostos trabalhos, sofrimentos e lutas, através dos quais devem ser observadas as mesmas reações. Glauco, exatamente. Sócrates, ora, nós devemos também montar-lhes uma terceira espécie de prova, a da impostura, e observá-los. Tal como se levam os potros para o meio dos ruídos e da agitação, para ver se são assustadiços, do mesmo modo, quando novos, devem transportar-se para o meio de terrores e depois transferi-los novamente para os prazeres, para pô-los à prova, muito mais do que o ouro ao fogo, a ver se são difíceis de ludibriar e revelam compostura em todas as circunstâncias, se são bons guardiões de si mesmos e da música que aprenderam, evidenciando em tudo a boa qualidade do seu ritmo e harmonia, tendo um comportamento tal que será o mais útil a eles mesmos e à cidade. E quem tiver sido sempre posto à prova, na infância, na juventude e na idade viril, e sair dela inalterável, deve ser posto no lugar de chefe e guardião da cidade, devem lhe prestar honrarias, quer em vida, quer depois de morto, e lhe caberão as mais altas distinções na sepultura e demais monumentos à sua memória. Quem assim não for, deve excluir-se. E mais ou menos esta, me parece, ó, Glauco, a escolha e nomeação de chefes e guardiões, para me exprimir de um modo geral, e não com rigor. Glauco, também eu sou do mesmo parecer. Sócrates, ora, para verdadeiramente os designar com exatidão, serão guardiões perfeitos os que cuidam dos inimigos externos e dos amigos internos, a fim de que uns não queiram que os outros não possam fazer mal, e os novos, que há pouco nós os apelidávamos de guardiões, serão os auxiliares e defensores da doutrina dos chefes. Glauco, acho bem. XX e Sócrates, e agora, como arranjaremos maneira de convencer, com uma nobre mentira, daqueles que se forjam por necessidade de que há pouco falávamos, sobretudo, os próprios chefes, e se não for possível, o resto da cidade? Glauco, que espécie de mentira? Sócrates,
Não é nenhuma mentira nova, mas da Fenícia, coisa já sucedida anteriormente em muitas partes, segundo contam e fazem crer os poetas, mas que não aconteceu entre nós. Nem sei se sucederá e só se pode acreditar à custa de um sólido poder de persuasão. Glauco, estás com ar de quem hesita em dizer. Sócrates, a minha hesitação te parecerá muito natural, quando eu falar. Glauco, fala sem medo. Sócrates, falarei, então, e, contudo, não sei de que coragem, nem de que palavras, das quais me servirei para me exprimir, e tentarei persuadir, em primeiro lugar, os próprios chefes e os soldados, e seguidamente também o resto da cidade, quanto à educação e instrução lhes demos. Todas essas coisas eles imaginavam que as experimentavam e lhes sucediam como em sonhos, quando, na verdade, tinham sido moldados e criados no interior da terra, tanto eles, como as suas armas e o restante do equipamento, e que, depois deles estarem completamente forjados, e a terra, como sua mãe que era, os deu à luz e que agora devem cuidar do lugar em que se encontram, assim, como de uma mãe de uma ama e defendê-las, se alguém for contra elas e considerar os outros cidadãos como irmãos, nascidos da terra. Glauco, não era sem razão que há pouco te envergonhavas de dizer esta mentira. É muito natural. Ouve, no entanto, o resto do mito. Vós sois efetivamente todos irmãos nesta cidade, como diremos ao contar-lhes história, mas o Deus que vos modelou, aqueles dentre vós que eram aptos para governar, misturou-lhes ouro na sua composição, motivo por que são mais preciosos, aos auxiliares, prata, ferro e bronzes aos lavradores e demais artífices. Uma vez que sois todos parentes, na maior parte dos casos gerareis filhos semelhantes a vós, mas pode acontecer que do ouro nasça uma prole argêntea, e da prata uma áurea, e assim todos os restantes, uns dos outros. Por isso, o Deus recomenda aos chefes, em primeiro lugar e acima de tudo, que aquilo em que devem ser melhores guardiões e exercer maior vigilância é sobre as crianças, sobre a mistura que entra na composição das suas almas, e se a sua própria descendência tiver qualquer porção de bronze ou de ferro, de modo algum se compadeçam, mas lhes atribuam a honra que compete à sua conformação, entregando-os aos artífices ou aos lavradores, e se, por sua vez, nascer destes alguma criança com uma parte de ouro ou de prata, que lhes dêem as devidas honras, elevando-os uns a guardiões, outros a auxiliares, como se houvesse um oráculo segundo o qual a cidade seria destruída quando um guardião de ferro ou de bronze a defendesse. Sabes de algum expediente para fazer acreditar neste mito? Glauco, nenhum, para que esses homens creiam nele, mas talvez para os filhos deles, para os que vierem após eles, e os demais homens. Sócrates, isso até seria ótimo para lhes aumentar a dedicação pela cidade de uns pelos outros. Compreendo mais ou menos as tuas palavras. 22. Será conforme os caminhos por onde a fama quiser conduzir esta história. Quanto a nós, depois de amarmos esses filhos da terra, levemo-los para frente, sob o comando dos chefes, que venham examinar o lugar da cidade onde acamparão melhor, de onde poderão conter perfeitamente os de dentro dela, se alguém não quiser obedecer às leis, e defender-se contra os de fora, se algum inimigo avançar como um lobo contra o rebanho. Depois de terem acampado e feito os devidos sacrifícios, que erijam as tendas. Não é assim? Glauco, é. Sócrates, devem, portanto, ser tais que sejam capazes de proteger do frio e do calor. Glauco, pois não. Referes-te às habitações, segundo me parece. Sócrates, sim, e serão do tipo próprio de militares e não de homens de negócios. Glauco, que diferença é essa agora que fazes entre umas e outras? Sócrates, tentarei explicar-te. Para os pastores, a coisa mais tremenda e mais vergonhosa de todas é criar cães para os ajudarem a cuidar do rebanho, de tal modo que, devido à falta de disciplina, à fome ou a qualquer outro mau costume, se pusessem eles mesmos a tentar fazer mal às ovelhas e a assemelhar-se a lobos, em vez de cães. Glauco, é tremendo, como não há de sê-lo. Sócrates, logo, devemos vigiar por todos os modos,
Não vão os nossos auxiliares fazer assim aos seus concidadãos, visto serem mais fortes do que eles, e em vez de aliados benevolentes, assemelharem-se a déspotas selvagens? Glauco, devemos vigiar. Sócrates, ora, eles não estariam apetrechados com a melhor das precauções, se tivessem sido educados de modo realmente perfeito. Glauco, mas já o foram. E eu respondi, isso não é conveniente sustentar, meu caro Glauco. Mas sim aquela afirmação que há pouco nós fizemos, de que devem receber a educação correta, seja ela qual for, caso queiram atingir o cume da perfeição no que toca a serem sensatos para com eles mesmos e para com os que estão sob a sua guarda. Glauco, e com razão. Sócrates, além desta educação, uma pessoa que tem cabeça dirá que devem-lhes fornecer habitações e outros bens tais, que não os impeçam de serem os melhores guardiões possíveis, e não os incitem a fazer mal aos demais concidadãos. Glauco, e dirá a verdade. Sócrates, ora, vê lá, se será mais ou menos desta maneira que eles devem viver e habitar para virem a ter essas qualidades. Em primeiro lugar, nenhum possuirá quaisquer bens próprios, exceto as coisas de primeira necessidade. Em seguida, nenhum terá habitação ou depósito algum, em que não possa entrar quem quiser. Quanto a víveres, de que necessitarem atletas guerreiros sóbrios e corajosos, lhes serão fixados pelos outros cidadãos, como salário da sua vigilância, em quantidade tal que, não lhes sobre nem lhes falte para um ano. As suas refeições serão em comum e em comunidade viverão, como soldados em campanha. Quanto ao ouro e a prata, se lhes dirá que os tem sempre na sua alma, divinos e de procedência divina, e para nada carecem do humano, e que seria impiedade poluir aquele que já possuem, misturando com os pertences dos mortais, porquanto já muitos crimes ímpios se produziram por causa da moeda do vulgo, ao passo que a deles é pura. Mas unicamente a eles, dentre os habitantes da cidade, não é lícito manusear e tocar em ouro e prata, nem ir para debaixo do mesmo teto onde os haja, nem trazê-los consigo, nem beber em taças de prata ou de ouro, e assim se salvarão, a si e a cidade. Porém, se possuírem terras próprias, habitações e dinheiro, serão administradores dos seus bens e lavradores, em lugar de guardiões, se tornarão déspotas inimigos dos outros cidadãos, em vez de aliados, passarão toda a vida a ser odiados, a preparar conspirações e a ser objeto delas, muito mais receosos dos inimigos internos do que dos externos e a precipitar-se, eles e o resto da cidade, para a beira da ruína. Portanto, por todos estes motivos, prosseguiu, diremos que é necessário prover deste modo os guardas de habitação e do resto, e legislaremos sobre o assunto ou não? Glauco, absolutamente.